Bora para um passo a passo de como fazer um high fade. Primeiro, com a máquina de acabamento ao contrário, eu vou fazendo uma marcação ali na recessão média. A gente faz uma linha reta até o final da orelha. Quando passar do final da orelha, a gente desce um pouco essa marcação. Depois da marcação da máquina de acabamento, a gente vai começar a trabalhar de cima para baixo. Primeiro, com o pente 2 baixo, a gente vai subir ele em movimento reto. Como vocês estão vendo, ó, não é fazendo movimento em C, pessoal. É fazendo um movimento reto. E da mesma forma da máquina de acabamento, quando passar do final da orelha, a gente também vai descer um pouco a máquina. O high fade, pessoal, para quem não sabe, é aquele degradê mais alto. Depois do pente 2 baixo, a gente vai trabalhar com o pente 1,5 alto. E a gente vai subir o pente 1,5 alto, pessoal, até bem próximo de onde a gente passou o pente 2. Quando chegar bem próximo, a gente desce a máquina. Não é fazendo o movimento em C, pessoal. A gente sobe o pente 1,5 alto até bem próximo do pente 2. Quando chegar bem próximo, a gente desce a máquina. Nesse corte, pessoal, a gente não vai trabalhar com o pente 1,5, pente 1 e pente meio com a alavanca na baixa, somente na alta e intermediária. Depois do pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário. Ó. A gente vai subir ele até próximo do pente 1,5 alto. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Reparem, ó, que eu estou subindo bem os pentes para ficar um bom espaço ali para a gente trabalhar com a zero. A distância, pessoal, é bem pequena de um pente para o outro. A gente tem que subir o pente até bem próximo do pente anterior que a gente passou. Depois do pente 1,5 intermediário, a gente vai com o pente 1 alto. Da mesma forma, a gente vai subir ele, ó, até bem próximo do pente 1,5 intermediário. Quando chegar bem próximo, a gente desce também a máquina. Reparem, ó, que eu estou trabalhando do pente 2, já estamos no pente 1 alto e não está ficando nenhuma marcação. Somente ali onde a gente passou o pente 2 baixo e a marcação que a gente fez com a máquina de acabamento. Depois do pente 1 alto, a gente vai com o pente 1 intermediário, subindo até próximo do pente 1 alto. Chegou bem próximo, ó, a gente desce a máquina. Deixa aí nos comentários se aparece muito high fade aí na sua barbearia, ou se aparece mais o mid fade ou o low fade. Deixa aí nos comentários. Como no pente 1,5, pente 1 e pente meio, a gente não vai trabalhar com a alavanca na baixa. Depois do pente 1 intermediário, a gente vai para o pente meio alto. E a gente vai subir o pente meio alto até bem próximo do pente 1 intermediário. Chegou bem próximo, a gente também desce a máquina. E lembrando, pessoal, sempre deixando a mão bem leve, não forçar muito a máquina no cliente. Depois do pente meio alto, a gente vai trabalhar com o pente meio intermediário. E a gente vai subir o pente meio intermediário até bem próximo do pente meio alto. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Depois do pente meio intermediário, pessoal, a gente também não vai utilizar o pente meio com a alavanca na baixa. Então, a gente, depois do pente meio intermediário, a gente vai começar a trabalhar com a zero. Reparem, ó, que tá ficando um bom espaço ali para a gente trabalhar com a zero. Então agora a gente vai com a zero alta, a gente vai subir a zero alta até bem próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. Chegando próximo, a gente, ó, desce também a máquina. Com muito cuidado, pessoal, até onde que a gente deve subir para não terminar subindo mais do que deve e terminar criando alguma marcação que seja ruim da gente remover depois. Então a gente tem que prestar bastante atenção ali até onde que a gente deve subir, até bem próximo de onde a gente passou o pente anterior. Depois da zero alta, a gente vai trabalhar com a zero intermediária. E a gente vai subir a zero intermediária até bem próximo de onde a gente passou a zero alta. Chegando bem próximo, a gente também desce a máquina. E reparem que com a zero intermediária, eu só estou utilizando mais um lado da máquina. E esticando bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouco mais de espaço para a gente trabalhar. O high fade, pessoal, não é um corte que aparece tanto aqui na barbearia. O que mais aparece é o low fade e o mid fade. Deixa aí nos comentários qual que aparece mais aí na sua barbearia. Agora a gente vai trabalhar com a zero baixa, utilizando mais um lado da máquina também, como vocês estão vendo. Com muito cuidado, a gente sobe até bem próximo de onde a gente passou a zero intermediária. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Reparem, ó, a marcação que a gente criou ali com a máquina de acabamento já está bem suave. Depois a gente vai remover de vez essa marcação com a própria máquina de acabamento. Reparem que com a zero baixa, a marcação ainda não saiu por completo. Depois da zero baixa, ó, com a própria máquina de acabamento ao contrário, eu já fui preparando aquele cabelo ali
na parte de baixo para a gente passar a navalha. É bom a gente deixar essa marcação aí o mais alinhado possível. Depois de preparar aquele cabelo ali para a gente passar a navalha, a gente vai remover de vez a marcação da máquina de acabamento com a própria máquina de acabamento, passando ela, ó, bem em cima da marcação. E eu só estou utilizando, pessoal, mais um lado da máquina. E reparem, ó, que passando a máquina de acabamento, aquela marcação já está saindo por completo. Então não tem segredo, pessoal. Como vocês estão vendo, a marcação já sumiu por completo. E a gente tem que ter, pessoal, bastante cuidado ali para não terminar criando alguma marcação que seja ruim de remover depois. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Depois de remover de vez a marcação da máquina de acabamento, é hora da gente trabalhar ali onde a gente passou o pente 2 baixo. Eu passei a tesoura de corte ali onde eu tinha passado o pente 2 baixo. E no finalzinho, pessoal, eu passei também a tesoura de desbaste, só que eu esqueci de gravar. Depois passei o pente meio baixo ali naquela parte onde a gente vai passar a navalha. E depois passei o creme para passar a navalha. E reparem, ó, que passando a navalha não fica nenhuma marcação onde a gente passou a navalha, como vocês estão vendo, ó. E sempre deixando a mão bem leve. E eu indico que você utilize, né, um auxílio de algum guardanapo ou um papel toalha para tirar o excesso de cabelo que fica na navalha. Depois eu cortei o topo do cabelo do cliente. Esse cliente queria o topo do cabelo bem baixo, então eu fiz um mecha-mecha. Depois eu fiz a frente ali do cabelo do cliente também. E depois de fazer o pezinho ali na parte da frente, tá aí o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like aí, que isso vai nos ajudar bastante. E não se esquece também de deixar o seu comentário. Valeu!